Que legal que você está interessado em investir em florestas, em fazer esse investimento que une rentabilidade e sustentabilidade. Meu nome é Thiago Campos, eu sou um dos sócios da Radix Florestal e hoje, neste webinário, eu vou te mostrar como você pode se juntar a centenas de pessoas que já investem em floresta conosco e quais são as vantagens e os riscos envolvidos nesse investimento. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Vamos começar de uma forma muito simples, entendendo uma coisa bem clara. A Radix não inventou nada novo. Nosso diferencial está só no modelo de negócio. Mas o investimento florestal é algo muito antigo. Talvez você lembre das suas aulas lá na quinta, sexta, sétima série, quando você estudava um pouco sobre o descobrimento do Brasil. O pau-brasil foi a primeira coisa que foi exportada desse país. Ou seja, há mais de 500 anos, investir em madeira é um bom negócio. O que a Radix fez foi tornar acessível ao pequeno e médio investidor um investimento que antes era restrito a grandes investidores e fazendeiros. Como assim, Thiago? Plantar uma floresta exige área, exige maquinário, exige mão de obra, exige recursos financeiros muito altos. E não é comum que uma pessoa sozinha consiga ter grandes áreas de plantio. Então, o que a Radix faz? Ela torna possível a você, a pessoas normais como eu e você, investimento que antes era restrito a grandes investidores e fazendeiros. Por quê? Porque para plantar uma área de floresta, você precisa de muitos recursos financeiros. O que a Radix faz é usar essa nova economia, a economia 4.0, crowdfunding, para permitir que a gente se una em prol de um objetivo comum, qual seja, ter florestas de mogno africano. Já eu explico para você o porquê que a gente usou o mogno africano como madeira para os nossos investimentos. Nesse primeiro momento, a única coisa que eu quero que você entenda é, quando você investe com a Radix, você está comprando uma floresta que foi recém-plantada. Essa floresta, enquanto cresce, gera ganhos ambientais e ganhos sociais. E quando as árvores se tornam adultas, você tem um retorno financeiro do seu investimento, com a comercialização da madeira proveniente da floresta. Então, para ficar um pouco mais simples de ilustrar, o que a Radix faz é plantar módulos florestais. Temos módulos de 10 hectares, módulos de 20 hectares, e ano que vem estamos aí planejando nosso primeiro módulo aí de 50 ou 60 hectares. O que acontece? Quando você tem um plantio desse, a Radix já fez todo o processo. Nós fomos lá, preparamos o solo, arrumamos toda a área, fizemos o plantio. Hoje a gente planta no espaçamento 4x4. Isso quer dizer o quê, Thiago? A cada 4 metros tem uma árvorezinha. E assim sucessivamente. E aí, o que acontece? Quando você compra um título florestal, que é isso que a Radix comercializa, você está comprando um pedacinho de uma floresta. É claro que não é um pedacinho assim, porque é uma fração ideal, né? Hoje, cada título da Radix vale 0,025% da floresta. Qual é a grande vantagem disso? Não é esse pedacinho é seu e esse pedacinho é meu. Por quê? Porque se fosse assim, poderia ser que é natureza, gente. Às vezes a gente já na fazenda, você vai ver as fotos aí no nosso site, no nosso YouTube. Aqui tem uma árvore que está grande, aqui tem uma árvore que está um pouquinho menor. E é normal, a natureza é assim. As árvores não são todas iguaizinhas, não é uma linha de produção. Elas são bem próximas, mas não são iguaizinhas. Então, o que a gente faz? A gente compartilha isso aqui com quem quiser investir conosco, de forma que cada módulo a gente tem vários pedacinhos. Quando você compra um título, você está comprando uma fração. E aí você vai ter o direito de participação em todo o resultado financeiro desta operação. O que a gente faz é o seguinte, plantamos a floresta. Imagine que essa floresta já fosse adulta. Quanto é que ela valeria no mercado em preço de hoje? Quanto que ela geraria de madeira para a gente vender? O mercado madeireiro, ele faz as cotações em metros cúbicos. Tá? É a medida que o mercado usa para comprar e vender madeira. Então, a gente olha um relatório que chama ITTO, que é do Instituto Internacional de Madeira Tropical. Esse instituto referencia para a gente o preço. Então, a gente olha e fala, bom, nessa área que a gente plantou, lá na frente, a gente vai ter quanto de madeira? Ah, vamos ter X metros cúbicos de madeira. Quanto que vale o preço da madeira hoje, segundo o relatório ITTO? Tal. Então, quanto vale essa floresta? Vale tanto. A gente traz isso a valor presente e assim a gente obtém o valor do título no momento da oferta. Até hoje, a oferta pública da Radix, a Radix já fez umas 4 ofertas. E o título variou sempre entre 400 e 500 reais. O legal é que essa aplicação é única. É um investimento que você faz uma única vez. Não tem mensalidade, não tem semestralidade. A gente já coloca no valor do título tudo o que é necessário para manter essa floresta durante todo o prazo de seu desenvolvimento. Então, como é que funciona o investimento? Você compra um pedacinho da nossa floresta,
e espera as árvores crescerem. A gente cuida de tudo. A gente cuida de todo o manejo florestal, a gente cuida de toda a proteção dessa área, a gente cuida da comercialização da madeira. Quando a gente consegue vender essa madeira lá na frente, quando a árvore já está no ponto de ser comercializada, a gente divide com você o lucro na medida da tua proporção, na quantidade de títulos que você comprou. Então, a gente tem investidores que compraram um título. Tem gente que investiu com a gente R$ 500. E tem gente que comprou centenas de títulos. Tem gente que investe com a gente 100 mil, 100 mil reais. Vai diferenciando. Temos pequenos, médios e grandes investidores. O maior barato que eu particularmente vejo nisso é permitir que qualquer pessoa tenha acesso a um investimento que une rentabilidade e sustentabilidade. A gente consegue fazer um futuro melhor, tanto para o planeta quanto para o nosso bolso. O que a gente faz aqui é sempre tomar o cuidado de que a gente fique com a maior quantidade de títulos em qualquer modo. O que a gente usa aqui, o crowdfunding, esse investimento coletivo, que a gente convida para investir com a gente, o que a gente está fazendo como empresa, como empreendedor, é fazer com que os nossos plantios cresçam. A gente ganha numa coisa que chama escala. Como assim? Se eu fosse plantar árvores sozinho, só eu e meu sócio, Gilberto, a gente teria, por exemplo, 10 hectares de árvores plantadas. Hoje, a Radix já tem mais de 70 hectares de árvores plantadas. Ou seja, a gente já tem um número muito maior do que a gente conseguiria fazer sozinho. Se eu fosse plantar essas árvores sozinho, eu ia ter pouco plantio. Então, a gente chama as pessoas a investirem com a gente abre ofertas públicas para quê? Para poder aumentar as nossas áreas de plantio. Isso otimiza os nossos recursos, por exemplo. Porque vamos imaginar, por exemplo, que aqui seja uma das nossas fazendas. Se eu tenho um trator, por exemplo, e tenho só 10 hectares plantados, é o custo de um trator, um tratorista, um funcionário, um viverista, algumas pessoas têm que ficar lá na fazenda cuidando de tudo. Agora, esse mesmo trator serve para cuidar tanto de 10 hectares, por exemplo, quanto para cuidar de 40. Então, quanto mais eu coloco gente aqui, o que acontece? Mais eu otimizo os meus recursos. Isso lá na frente também acontece. Lá na frente eu vou negociar em volume. Uma coisa é eu estar negociando para vender X metros cúbicos de madeira. Outra coisa é eu estar negociando para vender 10X metros cúbicos de madeira. Então, o grande barato do investimento coletivo é que a gente se une com um objetivo em comum. Você, quando investe com a Radix, você não paga taxa de administração para a gente, você não tem que ficar preocupado em remunerar a gente. Por quê? Porque a gente é tão investidor quanto você. Nós temos o maior número de títulos em todas as áreas do nosso plantio. Nós somos os maiores interessados em fazer com que essa coisa ande dê certo. É o que a gente chama de skin in the game, colocar a pele em jogo. Se eu só vendesse as áreas, o que ia acontecer se eu vendesse toda a área? Seria até um risco para o investidor. Porque, vendi tudo, agora eu não cuido. Entendeu? Então, a gente, por contrato, fica obrigado a ser o maior detentor de títulos em todas as áreas de plantio que a gente faz. Dessa forma, a gente é o maior interessado. Não só porque a gente tem mais, mas porque lá na frente a gente também vai colher mais. Quanto mais madeira eu tiver lá na frente, mais retorno financeiro eu vou gerar para a empresa. Um dos grandes diferenciais do investimento para a Radix é justamente esse. Nós estamos fazendo uma sociedade em um plantio. E quando você investe com a gente não capta dinheiro para depois plantar. Não, a gente assume todo o risco de plantio. A Radix primeiro vai lá e coloca do próprio bolso dinheiro para fazer os plantios. Quando o plantio terminou, está tudo certo, aí a gente abre para o mercado para que você possa se tornar sócio nesse plantio. Aí o que acontece? Quando você investe, você já sabe exatamente onde você está investindo. Então tem pessoas, por exemplo, que investiram no módulo 1 da Radix, lá quando a gente começou a fazenda lá em Unai, Minas Gerais. Tem gente que investiu com a gente já no módulo 2, no módulo 3, já foram módulos em Roraima. Agora a gente está no módulo 4 e já estamos aí preparando o plantio do módulo 5 também em Roraima. Hoje as pessoas perguntam muito, Thiago, eu tenho uma terra, quer fazer uma parceria, tem uma terra no Mato Grosso, na Bahia. Cara, legal, bacana você ter uma terra, mas a gente, por uma questão estratégica da empresa, por uma questão de logística e até por uma questão de desenvolvimento das árvores, a gente hoje está concentrando toda a nossa operação em Roraima. O malva africana é uma árvore muito bem adaptada ao Brasil, muito resistente, tem plantios do malva africana em vários lugares do Brasil. Não estou dizendo que não dá certo em outros lugares. Mas, cara, quando você começa a plantar árvores em Roraima, sabe o que está acontecendo? Eu estou plantando árvores na Amazônia. Meu querido, todos os requisitos são muito favoráveis lá para a árvore. Questão de chuva, questão de clima. É uma floresta dentro da outra. Então, isso ajuda bastante. Uma das coisas que as pessoas perguntam também é, Thiago, mas vocês desmatam para fazer a floresta? Claro que não, né, gente? Não faria o menor sentido. A gente é uma empresa de florestas. Hoje a gente usa o móvel africano, mas daqui a pouco a gente tem até outros planos de usar, por exemplo, agroflorestas, que é misturar algumas culturas, como o cacau, o feijão, com as árvores, para não ficar numa monocultura e assim aumentar ainda mais o nosso impacto ambiental. Nós temos esse lado ambiental muito forte. Se você viu o manifesto da Radix, por exemplo, uma das frases que tem lá é: a gente acredita que uma semente pode mudar o mundo. A gente quer ser essa sementinha. O investimento florestal é, por exemplo, desconhecido da maioria dos brasileiros.
Muita gente que está aqui agora, você que está aqui agora vendo esse vídeo, não sabia que podia ganhar dinheiro investindo em árvores e ainda ajudando o planeta. As pessoas não sabem disso. É por isso que eu te peço também que divulgue esse webinário, chame mais pessoas para te dar uma opinião sobre o nosso investimento, para conhecer o nosso modelo de negócio, porque assim você consegue tornar esse potencial do nosso país para investir em florestas mais acessível a todos, mais conhecido. Porque as pessoas não sabem disso. Então, quando você entende isso, você começa a entender o que a Radix faz e por que a gente planta árvores na Amazônia. Porque lá, todos os requisitos são muito favoráveis. O solo, o clima, tudo ajuda com que a árvore tenha um desenvolvimento muito melhor do que em outros lugares do país. Isso ainda faz com que a gente tenha menos gastos. Porque, por exemplo, quando chove adequadamente, eu não preciso colocar um caminhão-pipa com água, com 2 colaboradores indo lá e molhando as plantas para evitar que elas morram. A chuva já faz isso naturalmente. Então, o legal de plantar uma árvore é justamente isso. A gente consegue fazer esse negócio ter um modelo economicamente viável justamente porque a árvore, ali depois dos 3, 4 primeiros anos, o que acontece é que ela fica muito resistente. Então, ela precisa de pouco apoio. Basta você manter a fazenda limpa para evitar incêndio, aquela coisa toda, e aí você consegue ter um bom cuidado, um bom manejo florestal, gastando pouco. Esse é o grande legal do investimento florestal. O lance é, por que as pessoas não investem em floresta, então, Thiago? Porque ninguém tem dinheiro para sozinho fazer um plantio grande. Então, o que a gente faz é usar a internet, usar o crowdfunding, o investimento coletivo, para unir várias pessoas e fazer com que todo mundo junto ganhe. Essa é a ideia da Radix. Foi isso que revolucionou o mercado e fez a gente sair em revistas como a Forbes, essa que está aqui atrás. Ó. Ops, tô ruim de apontar, hein? Essa aqui, ó. Saímos na Forbes de dezembro do ano passado, já saímos na revista Exame. Se você entrar lá no nosso site, tem diversas matérias, diversos canais, onde a gente já saiu. Por quê? Porque a gente une rentabilidade e sustentabilidade. Esse é o nosso maior desafio. E a gente faz isso também gerando ganhos sociais. Um pouco, né? Hoje é 5% do que você investe na Radix é direcionado para um fundo socioambiental. Esse fundo permite que a gente invista em pesquisas, que a gente invista em projetos que melhoram as comunidades próximas à fazenda, que melhoram o cultivo do mogno africano como um todo e que fazem com que a gente também gere um impacto social nas áreas onde a Radix trabalha. E como eu falei, a gente só pega áreas que já foram desmatadas. A gente não desmata para plantar, porque isso não faria o menor sentido. Então, normalmente, a gente pega áreas que foram degradadas aí, seja para pecuária, seja para o agronegócio. Essas áreas foram usadas, não são mais utilizadas, estão lá abandonadas. A gente pega essa área e refloresta. Legal, gente, porque me emociona até um pouco. É bem bacana quando você vai acompanhando a fazenda, assim. Confesso que eu sou um cara da cidade, eu não era um cara muito de fazenda, assim. Hoje, quando eu vou para lá, me apaixono, enfim, você desconecta um pouco dessa correria que é o dia a dia na cidade. Mas o legal é que quando você está lá, você começa a acompanhar essas árvores crescendo. Isso é uma coisa que os nossos investidores falam muito, porque quando você investe com a gente, você entra num grupo exclusivo que a gente tem, onde a gente fica sempre mandando fotos, mandando vídeos, e é muito legal ver a evolução dessas árvores. Se você entrar no Instagram da Radix aí agora, por exemplo, você vai ver algumas fotos lá. O Gilberto gosta de fazer muito isso, né? Ele tem umas árvores lá que ele sempre tira foto, que ele vai na fazenda, na mesma árvore, para que as pessoas tenham essa noção do crescimento. E é tipo criança, sabe? Quando você passa um tempo sem ver criança, aí quando você vai ver de novo a criança já cresceu, as árvores são muito assim também. É muito legal esse acompanhamento. E hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, né, na Radix a gente tem drones, tem sensores que medem o crescimento da árvore, fica ainda mais legal acompanhar isso, porque a gente tem dados, né, muito fidedignos ali para ver o que aconteceu de um mês para o outro, de um ano para o outro. E, como eu tenho que te explicar o porquê que a gente escolheu o mogno africano, é disso que eu vou falar agora, tá bom? Mogno africano, uma madeira nobre. Isso é importantíssimo que você entenda. Talvez você já tenha ouvido falar de investimento em florestas, como, por exemplo, eucalipto, pinos, que tem lá suas funções. Só que eles não geram tantos ganhos ambientais quanto a madeira nobre. Por quê? Por causa da destinação deles. Madeiras como pinos e eucalipto são usadas para a indústria da celulose, são usadas para a indústria do carvão, ou seja, elas até geram ganho ambiental enquanto estão ali crescendo. Mas depois é usada para quê? Para alguma coisa que não é tão boa para o meio ambiente. É uma madeira que é muito investida no Brasil, por quê? Porque tem um ciclo mais reduzido. Nesse ciclo, você consegue fazer com que a pessoa consiga pegar esse material antes e usar ele com o tempo. O que a gente faz é usar uma madeira nobre. Uma madeira nobre ela tem um prazo de desenvolvimento maior. No caso do mogno africano, por exemplo, o ciclo natural do mogno africano é de 18 anos. Ou seja, entre 18 anos segundo os estudos, o tempo que você tem entre a muda ser plantada e a árvore estar pronta para ser comercializada. O que a gente fala na Radix? A gente gosta de falar que o nosso investimento traz um retorno financeiro entre 15 e 20 anos. Por que isso, Thiago? Porque a gente tem usado as melhores técnicas de manejo. Lá em Roraima, a gente tem condições muito favoráveis às árvores e a gente tem sim uma expectativa de colher isso aí por volta dos 15 anos, já o retorno final. Mas a gente também é conservador. Quando você investe com a gente, pela instrução da CVM, se você quiser
saber um pouco mais sobre a parte jurídica do investimento, quem regula esse mercado é a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. É quem regula também o mercado de ações, essa coisa toda. Quem regula esse mercado é a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, na instrução 588. Então, por essa normativa, a gente precisa compartilhar com você um contrato no qual a gente celebra esse prazo por 20 anos. Por quê? Porque se chegar, por exemplo, em 18 anos e as árvores não estiverem no melhor ponto, a gente pode optar, por exemplo, por segurar um pouco o investimento e permitir que essas árvores se desenvolvam para trazer mais retorno financeiro. Então, Thiago, quer dizer que eu tenho que esperar 20 anos para ter retorno do meu investimento? Sim e não. Como eu já falei, é um investimento de renda variável. A gente tem uma projeção aí que vai se consolidar entre 15 e 20 anos. A gente não tem a data certa, porque depende de fenômenos da natureza, enfim, várias outras coisas. Mas o teu investimento, todas as projeções de ganho financeiro que a Radix comenta com você, leva em conta o prazo de 18 anos, que é o ciclo natural do norte africano, e apenas o ganho com madeira. Por quê? Numa floresta podem vir a existir outros ganhos. Não estou dizendo que você terá, estou dizendo que pode haver. Se houver, você vai ter também. Se a gente tiver esse ganho, você também vai ter. Se eles não existirem, você não vai ter. Que ganhos são esses? Pode ser ganho com crédito de carbono, ganho com crédito de reposição florestal, ganho com venda de sementes. E agora que a Radix está colocando nos seus plantios também espaços de agroflorestas, ou seja, está plantando feijão, está plantando algumas outras coisas no meio das árvores para ver se isso gera uma produção legal. Se isso gerar uma produção legal, o que vai acontecer? Esse ganho também vai ser repartido com você na medida dos títulos que você tiver, na proporção que você for sócio. E o que eu quero que você entenda é que, em relação a esse ganho madeireiro, existem dois momentos. O primeiro momento é o que a gente chama de desbaste, se dá entre 8 e 10 anos. Entre 8 e 10 anos, você vai ter o primeiro retorno do seu investimento. A gente espera que seja o payback, ou seja, o que você investiu praticamente volta para você. Por que isso acontece? Porque primeiro a gente planta as florestas com as árvores uma do ladinho da outra, assim. Para quê? Para que elas briguem pelo sol. Isso faz com que as árvores cresçam em altura. Então elas vão competindo pelo sol e elas vão crescendo. Mas chega um momento, ali entre 8 e 10 anos, que ela já está numa altura boa, né? Para a gente ter lá na frente os troncos que a gente vai comercializar, a madeira. Então a gente não quer mais que elas cresçam. Agora a gente quer que elas ganhem espessura. Então a gente faz uma operação florestal que chama desbaste. A gente acaba tirando algumas dessas árvores aqui. Quando você tira essa árvore, então, você tira uma árvore que já é alta, mas que tem pouco diâmetro. Então, ela já gera um valor, já gera um retorno financeiro, mas esse retorno, claro, é bem inferior à árvore do corte final, que a gente chama de corte raso. Então, neste primeiro momento, entre 8 a 10 anos do plantio, você tem um primeiro retorno. Depois, você tem um retorno final quando? Entre 15 e 20 anos. Todas as projeções da Radix, por exemplo, quanto é que eu ganho investindo com a Radix? A nossa expectativa é que você multiplique mais ou menos o seu investimento por 8, 9, que você vai ter um investimento aí que vai render na faixa de 12% ao ano acima da inflação. De onde vem essa conta? Já te expliquei. Imagina que a floresta estivesse em pé. Qual seria o valor dela se ela estivesse com todos já os requisitos para serem comercializados? Traz isso a valor presente e a gente tem o valor do título. Ou seja, a gente não leva em conta, por exemplo, nas nossas expectativas, nenhuma valorização da madeira. Então, por exemplo, se a madeira se valorizar, o que vai acontecer? Você vai ganhar mais do que o esperado. Se a madeira se desvalorizar, o que acontece? Você ganha menos do que o esperado. É um investimento de renda variável. É igual quando você compra uma ação, cara. Quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho de uma empresa. Se essa empresa se desenvolver e crescer, você vai fazer o quê? Ganhar mais. Se essa empresa começar a mandar mal e ir em direção à falência, você vai perder o dinheiro que você investiu em ações. É assim que funciona. Então, você está sendo sócio nesses nossos plantios. É isso que a gente trabalha aqui no nosso investimento florestal. E, Thiago, quais são os riscos de investir em florestas, né? Quando a gente fala logo, as pessoas já falam, nossa, fogo, vai pegar fogo, Thiago. Calma. Eu sei que você vê aí incêndios na Amazônia, por exemplo, isso também nos deixa muito triste, incêndios em várias áreas florestais, mas eu quero que você observe que sempre que você vê essas notícias relacionadas a fogo, principalmente em florestas, são em áreas de florestas nativas. Existe uma diferença muito grande entre uma floresta nativa, é aquela que a própria natureza ali foi desenvolvendo e foi ocupando, contra uma floresta plantada. Uma floresta plantada é uma floresta que tem todo um planejamento, toda uma estrutura que é totalmente diferente de uma floresta nativa. Então, a maioria dos incêndios florestais, claro, são em florestas nativas, aquele fogo espontâneo, abafado, úmido, enfim, você tem ali várias condições que fazem com que o fogo se alastre até uma velocidade muito rápida e acabe causando grandes danos ambientais. Numa floresta plantada, o risco de incêndio é praticamente, segundo os estudos, inferior a 1%, é quase zero.
Por quê? Porque numa floresta plantada, como eu já expliquei, tem um espaçamento entre uma árvore e outra, tem as medidas de manejo florestal que a gente faz, como a construção de aceiros. Aceiros é uma área que fica ali entre um espaço e outro, para se pegar fogo, o fogo não se alastrar. A gente tem nas nossas fazendas caminhões-pipas, todo o material de combate e prevenção a incêndio. Então, existe uma série de medidas que são feitas para evitar que o risco de fogo ali seja efetivo. Então, é a mesma coisa de um plantio, gente, de soja, ou um plantio de qualquer outra coisa do agronegócio. Você já viu, assim, alguém falando, ah, não, pegou fogo, perdeu todo o café que eu plantava? Cara, não é que não possa existir fogo nessas condições, mas é muito, muito, muito difícil. Porque a gente toma todas as medidas para deixar o manejo florestal de uma maneira que a nossa floresta funcione muito mais como um plantio, nesse caso, que como uma floresta. O fogo preenche ali bem esse requisito de não conseguir ingressar dentro das nossas áreas, certo? Tem outros riscos? Claro que tem, por exemplo, o risco de pragas, né, doenças das árvores. Esse é um risco que é uma das razões pela qual a gente escolheu o mogno africano. O mogno africano, como o nome já diz, é uma madeira que vem da África, é uma madeira exótica, é uma madeira que não é comum aqui no Brasil. Então, as pragas que atacam o mogno africano aqui no Brasil são poucas e são de fácil controle florestal. O manejo florestal adequado garante que você consiga ter um controle tranquilo e não sofra muito com a incidência de pragas. Já existem vários estudos aí da Embrapa, de várias outras organizações que trabalham com mogno africano no Brasil, já é uma árvore muito bem adaptada. Depois você coloca no Google, mogno africano no Brasil. Vai ver lá um monte de gente chamando de mogno de ouro verde, vários grandes players do mercado, pessoas famosíssimas aí, escritores, tal, investindo muito, muito dinheiro em florestas de mogno africano. Você vai ver que é uma madeira aí muito bem avaliada no mercado nacional. E o que eu quero que você perceba? Que a gente tem riscos, por exemplo, como o risco do preço da madeira cair. Tem esse risco? Tem. Eu acredito que esse risco vai se consolidar? Eu não. Eu acho que quanto mais a população cresce, quanto mais a exploração ilegal de madeira fica dificultada pelas questões tecnológicas, hoje se o cara for lá e desmatar alguma coisa, ele não vai conseguir vender essa madeira. Por quê? Porque ninguém quer uma madeira que não é certificada, né? Existem selos de certificação de que a madeira foi produzida corretamente, e é isso que gera valor para a madeira, e as nossas fazendas trabalham para que as nossas madeiras sejam certificadas. Então, essas coisas evitam a exploração ilegal da madeira, aquela madeira desmatada, aquela madeira roubada da natureza. Então, quando você tem uma madeira replantada, uma madeira de floresta igual a nossa, você acaba gerando valor. Eu acredito que essa madeira tende a se valorizar ao longo do tempo e trazer mais retornos. Mas, como eu já expliquei, a gente nem coloca isso na nossa conta. A gente fala só da madeira no valor de hoje. Que outro risco eu posso ter? Ah, tem o risco de se a empresa quebrar, Thiago, né? Ah, tenho muito medo da empresa quebrar. Cara, o que acontece é o seguinte, a gente tem que se submeter aí, depois que a gente faz essa oferta para você, a todas as regras da instrução 588 da CVM, que eu já comentei com você. Então, por exemplo, quando você compra ações de uma empresa, também tem lá várias regras que a CVM coloca para que essa empresa que tem as ações mostre para você o que está fazendo. Então, por exemplo, depois que você investe com a gente, a cada 3 meses você vai receber um relatório com todos os indicadores da empresa, para acompanhar o seu investimento e ver como é que a gente está se desenvolvendo. Então, toda essa normativa legal é que dá a segurança jurídica para que você possa investir. O risco da empresa quebrar é o mesmo risco que qualquer empresa que está na bolsa, por exemplo, tem de quebrar. Então, é um risco, claro, não é um risco zero, mas é um risco baixo. É um risco que a gente consegue administrar. Por quê? Porque a gente tem a expectativa de lá na frente ter um retorno muito bom com o investimento florestal. A maioria das pessoas que investem com a gente são pessoas que pensam no longo prazo. São pessoas que estão querendo construir uma reserva financeira, seja para os filhos, seja para uma aposentadoria, seja para qualquer outra meta de 15 a 20 anos. Né? Isso é interessante, porque quando a gente recebe esses investidores, eu gosto de dizer sempre, as nossas árvores carregam os sonhos daqueles que investem com a gente. Quando eu ando na floresta, assim, eu começo até a pensar um pouco, falo, nossa, alguém investiu nessas árvores aqui, cara, sei lá, pensando em construir uma reserva financeira para os filhos, acho que isso nos motiva bastante, isso é muito legal. Pô, alguém já reservou isso aqui, ó, alguém é dono dessa área aqui, pensando em uma reserva financeira para aposentadoria, pô, que legal vai ser quando a pessoa começar a ter retorno disso aqui. Então, é um investimento de longo prazo, com retorno a longo prazo, mas é um investimento que eu sempre falo, o tempo vai passar de qualquer jeito. O que diferencia é se você vai usar isso a seu favor ou contra. Se você fizer uma boa aplicação, se você ficar continuadamente aplicando com a gente, lá na frente você vai ter receita por vários e vários anos. É por isso que a Raditz abre novas ofertas todos os anos. Todo ano a gente está fazendo um novo plantio. Por quê? Porque o meu objetivo é que você invista um pouco, depois você veja que foi legal, acompanhe o nosso trabalho, conheça, vá aumentando o seu investimento.
Depois que a gente abre uma oferta pública, que é onde a gente capta novos investidores, é onde você que está provavelmente vendo esse vídeo, né, está tirando suas dúvidas, está interessado em investir com a gente, você ainda não investe com a gente. Então você vem, começa a se investir com a gente por uma oferta pública. Aí o que acontece? Você entra no nosso grupo de investidores, começa a receber nossos relatórios, acompanha nosso trabalho. E aí você vai ter acesso ao que a gente chama de oferta privada, que são ofertas restritas a quem já investe com a gente. São ofertas para que quem já investe com a gente, conhecendo mais o nosso trabalho, possa aumentar os investimentos. Então, eu tenho até um conselho para você aqui. Se você está na dúvida se investe ou não, e está pensando em investir, está pensando em investir 20 mil reais já. Você tem 20 mil reais para investir todo ano, e você quer já investir? Fala, não investe isso tudo não, cara. Investe menos. É melhor para você e é melhor para mim, tá? Por quê? A gente vai abrir, por exemplo, a próxima oferta da Radix vai ser de 600 mil. Se eu pegar 6 caras que investem 100 mil, o que acontece? Eu vou ter 6 investidores novos. Quase ninguém vai conhecer o nosso modelo de negócio. Para mim, como empresário, para a empresa, para a Radix, é melhor que em vez de 6 de 100 mil, a gente tenha aí 300 pessoas investindo 2 mil. Investindo menos é melhor para a gente. Por quê? Porque são 300 pessoas que vão estar conhecendo o nosso negócio, vão estar divulgando para outras pessoas e vão estar ganhando mais confiança para depois sim aumentarem os investimentos. Então, a sugestão que eu dou aqui para você nesse vídeo é, na próxima oferta da Radix, você que não conhece a gente ainda, investe pouco. Investe pouco, não investe muito não. Não chega lá e põe 300 mil, não, cara. Chega e investe devagarzinho. Né? O título não tem um valor definido, porque o valor só é definido ali quando abre a oferta, mas é sempre entre 400, 500 reais, um pouquinho mais, um pouquinho menos que isso. Então, o que vai acontecer? Vai lá, compra, cara, 10 títulos, compra 5 títulos. Ah, se quiser, compra um título só. É você que vai definir aí a quantidade que é interessante para você. Ah, comprar um título só lá na frente vai te dar muito dinheiro? Claro que não. Mas vai te dar a oportunidade de conhecer a empresa, de conhecer como é que a gente trabalha, de acompanhar nossos relatórios, de estar mais próximo da gente, que é sócios. E aí a gente vai te mostrando o nosso trabalho e nas próximas ofertas você vai aumentando o seu investimento. É assim que grande parte das pessoas que investem com a gente fazem. Hoje a gente já tem aí mais de 450 investidores e a gente tem uma meta clara aí, que até o final de 2020 a gente quer bater 1.000 investidores. E é por isso que para a gente é muito melhor mais pessoas investindo menos do que poucas pessoas investindo muito. Porque o dinheiro é praticamente o mesmo. Na verdade, o dinheiro é o mesmo, vai ser 600 mil. Como é que vai entrar isso? É que é diferente. E para a gente é melhor que você entre com pouco do que você já coloque muito dinheiro. Porque assim você conhece mais o nosso trabalho, você tem a oportunidade de investir em outras florestas e assim você cria uma recorrência nos seus investimentos. É isso que a gente quer. A gente também, né? Eu tenho uma outra empresa, eu, Thiago, sou educador, sou planejador financeiro. Eu acredito muito no poder dos investimentos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E uma das coisas que a gente quer é que você se planeje para todo ano investir com a Radix. Depois que você já conhece o seu perfil, já sabe como é que a gente trabalha, já entende como é que funciona o investimento florestal, aí o que vai acontecer? Você vai se organizar. Não, todo ano, sei lá, vou investir 5 mil reais na Radix. Pronto, todo ano você vai investindo 5 mil, porque lá na frente, quando a gente começar a colher essas florestas, todo ano você vai receber o retorno desse investimento. Você vai passar, sei lá, 10 anos investindo na Radix, depois você pega o quê? 10 anos recebendo o retorno dos investimentos que você faz. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: a melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. A segunda melhor época é hoje. É exatamente isso que eu digo para os nossos investidores. A melhor época de você ter investido em florestas era há 20 anos. Porque se você tivesse investido há 20 anos, hoje você estaria colhendo. Hoje, então, é o segundo melhor dia. Porque se você fizer hoje, daqui a 20 anos, você vai estar feliz da vida colhendo as suas árvores. Você já ouviu essa história de várias maneiras diferentes, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. E eu quero te convidar, então, a plantar um futuro melhor. Não só para o meio ambiente, não só para o planeta, mas para você, para o seu bolso, para a sua família, para as pessoas que você ama. É isso que o investimento florestal nos proporciona. Eu espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas aqui nesse webinário, mas se isso não aconteceu, não tenha medo, dificuldade nenhuma de falar com a gente. A gente está aí com todas as redes sociais, estamos no YouTube, Instagram, Facebook, estamos sempre se comunicando para poder fazer com que você tenha mais acesso. O meu Instagram mesmo, pessoal, é Thiago Vida Fera, né? Que é um projeto que eu ajudo empreendedores a crescerem, enfim, não é o caso aqui. Mas está lá, o meu Instagram pessoal está lá, os números de contato da Radix estão todos no site. Você pode visitar as nossas florestas, se você tiver interesse, né, nas nossas florestas, tanto em Minas quanto em Roraima. Então, se você for na região, estiver por perto e quiser ir lá, basta falar com a gente. Se a gente puder ir, será um prazer, né? Se a gente não tiver, por exemplo, nas fazendas ou não puder ir por alguma outra razão, a gente tem colaboradores lá que irão te receber no maior prazer. E fica o convite para que você divulgue esse vídeo, compartilhe isso, mostre para as pessoas que é possível, sim, lucrar contribuindo com o meio ambiente, construir um futuro cada vez mais verde, um futuro cada vez melhor. E eu espero ter você na próxima rodada de investimento da Radix, fazendo parte deste investimento. Lembre sempre que você precisa se preparar. Como a gente primeiro planta para depois vender,
os nossos títulos são limitados. Ou seja, a gente não tem títulos infinitos. Não, eu plantei 20 hectares, então eu tenho 20 hectares para vender. Dentro de 20 hectares, sei lá, vou ter 4.000 títulos. A gente vai vender, a gente não vende tudo, como eu já te falei, boa parte do Radix. Então, eu vou abrir uma oferta, por exemplo, 1.000 títulos. É 1.000 títulos que eu tenho. Então, o que acontece nas ofertas da Radix? A última, por exemplo, que a gente abriu, esgotou em 5 dias. Por quê? Porque as pessoas já estão aqui, você já está se preparando, você já está vendo esse vídeo, está recebendo informação. A gente tem um grupo no Telegram, não sei se você já está, se não tiver, entra lá. Tem um grupo no Telegram só para quem está interessado em investir na próxima oferta. Tá? Se você não está nesse grupo ainda, é só clicar, vamos ver se coloca o link aqui, ou manda uma mensagem para a gente, ó, quero entrar no grupo do Telegram, porque lá a gente vai divulgando, vai conversando mais coisas, a gente dá acesso antecipado a quem já manifestou interesse de investir. Não, quero investir tanto, então. A gente fala, normalmente a gente abre a oferta em 2 datas diferentes. Uma para quem já nos conhece, para quem já está na nossa base. E a outra data para a galera que vai conhecer quando a gente sai na mídia. Porque sempre que a gente faz uma nova oferta, a gente acaba sendo divulgado no canal da mídia, a mídia procura a gente, faz uma divulgação. E aí pessoas vão começar a conhecer esse investimento só depois. Então você que já está conhecendo agora, você vai ter uma vantagem, você vai ter acesso à corrida primeiro. Então o que acontece? É normal, né? A gente está crescendo, e oferta após oferta, cada vez mais gente buscando o nosso investimento. Então é normal que essa oferta dure cada vez menos tempo. Porque é uma questão de natureza, gente. Eu não posso plantar árvore no dia que eu quiser. Ah, não, vou vender mais, vou plantar aqui agora. Não é assim, né? Tem as épocas de plantio, tem as épocas certas para se fazer as coisas. Então, não tem como eu aumentar a oferta. Ah, Thiago, fiquei de fora. Eu avisei. Se prepara. Na hora que a gente falar, a oferta abriu, vai lá e faça a reserva do seu investimento. Tá? O processo é bem simples, você não investe direto com a Radix, por causa da instrução da CVM, né, a 588, que eu já comentei com você várias vezes. O normativo é o seguinte, tem um intermediário, como se fosse uma corretora. Quando você vai comprar ações, por exemplo, você não chega lá no Itaú e fala, eu quero ações do Itaú, daí, não, você compra isso por meio de uma corretora. No nosso mercado é da mesma forma. Tá aqui você, tá aqui a Radix. E aí tem um intermediário, que é uma plataforma de investimento. Então, como é que funciona? A gente disponibiliza a oferta nessa plataforma, você vai lá, entra na internet, se cadastra nessa plataforma e deseja e informa a plataforma quanto você quer investir. Aí você normalmente transferência bancária, faz a transferência e conclui o seu investimento. Acabou a rodada de investimento, a plataforma vai, passa seus dados para a Radix e você é dado aí as boas-vindas, né, a você como investidor da Radix, e aí a gente passa a ter esse relacionamento mais direto. Mas no momento da oferta, por uma questão de segurança para você, existe um intermediário, porque esse intermediário é o responsável por fiscalizar as nossas obrigações, por ver nosso contrato, por ver as nossas questões financeiras. Então, a plataforma, né, é como se fosse um controle da CVM sobre a gente. Eles avaliam como é que está a nossa oferta, o que está acontecendo, para garantir que a gente esteja sendo claro na comunicação. Por isso, webinários como esse, né, assim, a nossa ideia é deixar as coisas mais claras, mais transparentes possíveis, para que você não tenha dúvidas, para que você saiba o que você está fazendo. Então, a gente conversa dessa forma. Né? A gente hoje usa uma plataforma que chama Basement, é uma das maiores do mercado, antigamente o nome dela era Cria, então é uma plataforma muito bem avaliada, muito bem conhecida, nossos investidores adoram, né? E é legal porque lá fica o teu investimento registrado, então depois você quer consultar o teu investimento, tá lá. Ah, pode entrar aqui e acessar. Agora que eu vi aqui, né, que tem uma dúvida muito comum que eu acabei não comentando, que é, Thiago, comprei investimento hoje e quero vender daqui a 2 anos, né? Por alguma razão, não quero ficar com esse título mais, quero vender. Vocês compram de volta? Não. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Vamos brincar assim. Quando é que eu vou ter dinheiro, gente? Eu só vou ter dinheiro quando as árvores crescem. Não é isso que a Radix faz, cara. Quando você está investindo em floresta, você tem que entender o seguinte: você está comprando uma árvore que ela só vai ter valor financeiro quando ela for uma árvore adulta. Então, nesse processo, enquanto essa árvore não é uma árvore adulta, a gente não tem retorno financeiro. Então, não tem como eu te prometer, ó, daqui a 2 anos a gente compra seu título de volta se você não tiver gostado. Se tivesse isso, estaria mentindo. Tá? O que acontece é, você tem um título que é um valor mobiliário. Isso é um valor mobiliário que pode ser transmitido aos seus herdeiros. Ah, se acontece se eu morrer, Thiago, segue o processo de todo investimento. Vai ser transmitido aos seus herdeiros, vai estar no seu espólio, normal. E como é um valor mobiliário, você pode passar para outra pessoa, seja onerosamente ou gratuitamente. Você pode doar esse título para alguém, você pode vender. Qual é a grande diferença hoje? É que, no nosso caso, não tem um mercado secundário regulamentado, pelo menos ainda. A gente acredita que, muito em breve, isso vai acontecer, mas, por enquanto, não tem. O que é um mercado secundário, Thiago? É um local, uma plataforma onde você vai lá e coloca, ó, quero vender, e aí as pessoas que querem comprar fazem ofertas e você vende. É assim que se vende ações. Você compra ação, depois você vai lá, entra no home broker, entra na sua estrutura, na sua corretora, e bota para vender, e alguém vai lá e compra. Tem um local certo para vender e comprar ações. Ainda não existe um lugar certo para comprar e vender
títulos de empresa que operam no nosso Equity Crowdfunding, que é a modalidade de investimento que a gente usa aqui, né? Que não só a Radix, várias outras empresas usam. Então, hoje, se você quiser vender, o que vai acontecer? Você vai ter que arrumar um amigo, vai ter que arrumar alguém, vai ter que conversar com ele, vai ter que fazer a negociação você mesmo, vai ter que vender, e aí basta comunicar a Radix para que a gente possa atualizar nossos dados cadastrais. Simplesmente assim. Você pode vender a qualquer tempo. Agora, é um investimento que tem baixa liquidez. O que é isso? É o que eu quero dizer, você pode vender. É fácil vender isso? Não. A gente pode ajudar? Não, a gente não se mexe muito nessa parte, tá? A gente não se mexe nessa relação com você querendo vender para alguém, tá? Porque a CVM exige que tenha uma regulamentação, enfim, que crie esse mercado secundário para que a gente tenha um ambiente onde isso possa acontecer. A gente acredita que no futuro muito em breve isso vai existir. Se isso existir, é uma coisa que pode aumentar ainda mais a rentabilidade de quem já investe agora. Por quê? Porque hoje, por exemplo, quando a gente abrir a próxima oferta, a gente vai estar abrindo uma oferta que o cara só vai ter título para ter retorno daqui a 18 anos. Agora, se criar o mercado secundário, o que vai acontecer? Você vai poder ter um título já por 5 anos. Ó, meu título falta só 5 anos para pagar. Você não quer comprar esse título? Você já vai gerar mais valor, você consegue ter mais liquidez. Mas isso, por enquanto, é sonho, tá? Hoje, a realidade é o quê? Meu conselho é, se você está buscando investir com a Radix, esteja confortável com o prazo. Não queira vender antes, tá? Você tem que estar confortável que você vai ter um retorno entre 8 a 10 anos e um retorno entre 15 e 20 anos. Esses são os retornos, que é com isso que a gente trabalha no nosso negócio. Pode acontecer outras coisas a partir daí? Pode, mas isso tudo hoje é hipótese. Hoje, a realidade é, esteja confortável com esse prazo, de 8 a 10 anos, 15 a 20 anos com o retorno final. Posso vender antes? Posso. Não é fácil, você vai ter que vender para alguém que você conhece, mas pode, basta comunicar a Radix. Pegaram a ideia? Tudo bem? Ficou bem claro? Espero que sim. Muito obrigado por ter manifestado seu interesse em investir em florestas. Espero que você se junte a centenas de pessoas que já investem conosco. Hoje a Radix já fez mais de 4 ofertas públicas, já são mais de 450 investidores, já são mais de 2 milhões de reais investidos nas nossas florestas, tanto em Minas Gerais quanto em Roraima. São 70 hectares de árvores plantadas. A gente trabalha com malva africana e agora estamos diversificando para outras coisas também, para gerar ainda mais retorno para os nossos investidores. E estou muito satisfeito com esse nosso grande desafio aí, que é a nossa meta de montar 1 milhão de árvores. E eu quero que você faça parte disso. Junte-se aos investidores florestais e venha com a gente construir um futuro muito mais verde. Um abraço e até a próxima.